Olá, bem-vindos ao Resenha com PH, eu sou o Rafael com PH. O livro de hoje, a análise de hoje vai ser sobre o livro Black No More, escrito pelo George S. Schuyler, publicado em 1931. Agora, do que se trata esse livro? Imagina que... Você já imaginou um mundo que de um dia para o outro todo problema racial pudesse ser resolvido com um procedimento? Então, basicamente, essa é a premissa do livro. Você tem gira em torno desse médico, desse doutor, que cria um procedimento para embranquecer os negros. Né? E aí a gente tem nosso protagonista, que é o Max Disher, que depois de ter tomado um toco, né, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de toco, talvez em outros estados também, de uma garota branca numa festa de Réveillon, fica, né, totalmente isolado e tal, porque tinha essa coisa, tinha segregação, né? O livro se passa em 1933, mas ainda tinha aquelas coisas assim de alguns caras conseguiam se relacionar com algumas brancas, tinha umas brancas que se relacionavam com os negros, às vezes tinha os negros que passavam por branco, né? Que era o termo em inglês é passing. Tem até um livro muito interessante, tem um filme na Netflix chamado Passing, com a Ruth Negga, que é estrelado por ela, que é de uma mulher branca, né, que se passa por... de uma mulher negra que se passa por branca. Né? O próprio marido dela nunca tinha visto um negro, ele é extremamente racista, nunca tinha visto um negro pessoalmente, então ele não sabia que a esposa era negra. E aí o Max Disher é um dos primeiros a fazer esse procedimento, né? Ele faz esse procedimento, e o procedimento assim não é só deixar o negro branco, deixar uma coisa nórdica, tipo, deixa um branco leite, assim, cabelo louro, tudo mais. E aí ele experimenta toda a ascensão social, né, a mudança. Só que, obviamente, essa solução cria um caos social, um colapso econômico, né, porque todos os negros passam a usar o procedimento, se tornar brancos. Então, cria um esvaziamento, né, social, econômico ali, porque existiam ali no Harlem e outros bairros, por conta da segregação, por conta da violência, então existiam negócios negros feitos para negros. Tem, na história tem uma personagem muito interessante que ela é uma cabeleireira, então ela desenvolveu procedimento para cabelos negros, então ela ganhava muito dinheiro tratando do cabelo das negras, dos negros, então ela começa a perder clientes, vários senhorios, né, daqueles bairros, né, porque os negros não podiam morar em determinados bairros, né, não tinha acesso. Então o cara virava negro, ele saía do bairro e ia para um outro bairro. Ele conseguiu um emprego. E aí começou aquela coisa assim, tipo, essa pessoa é branca ou é um branco transformado? É um negro transformado de branco? Começou toda aquela perseguição, aquela paranoia. E assim, o que é interessante desse livro? Assim, para um livro publicado em 1931, é até uma surpresa desse livro não ser um clássico, um clássico cult hoje em dia, porque o livro é inovador, ele é audacioso porque o George Schuyler, apesar dele ser negro, ele não passa pano para ninguém, né? O protagonista Max Disher até me lembrou um pouco o Macunaíma, assim, não exatamente o Macunaíma, o Macunaíma tem aquela coisa fantástica e tudo mais, só que o Macunaíma ele é muito quero sobreviver a qualquer custo, né? O Max Disher ele tem muito disso, ele não é aquele protagonista, sem querer dar spoilers, mas ele não é aquele protagonista que vai ter aquele seu arco, né, de chegar num momento. Ele tem ele vive ali naquela área cinza, né? Ele, entendeu? Então assim, ele é aquele tipo de cara que fala assim: odeio o jogo, não odeio o jogador. Então ele tem um jogo ali,
ele entende o jogo cedo. Então existe essa coisa no livro de não ter uma panfletagem da minoria. As minorias ali, elas pegam a hipocrisia dos racistas, dos supremacistas, e volta contra eles, né? Então, e aí o livro, assim, o livro, esse é um dos livros, porque geralmente esses livros que tem uma premissa fantástica, né, tem uma premissa que em cinema é chamado em inglês de high concept, né, alto conceito, né, que você começa com uma premissa super genial, tipo os filmes do Christopher Nolan, começa com aquela premissa, né, fora da caixa, mas às vezes a execução não acompanha a qualidade a ideia, a premissa inicial. Esse livro, sim, ele consegue desenvolver, tem várias reviravoltas, vários personagens interessantes, e aí, por exemplo, você tem situações onde a pessoa faz o procedimento, ela fica branca. Só que quando ela tiver um filha, vai sair negro. Então, tem personagens ali que se casam, e aí, quando a esposa fica grávida, ou então, tipo, se a esposa é negra, ela fica grávida do marido, e fica aquela coisa assim, cara, quando o bebê nascer, e aí você tem pessoas, tem, entre os supremacistas brancos, tem uma versão da Ku Klux Klan ali, eles começam, tipo assim, e agora, essa pessoa negra, essa pessoa... E o engraçado do procedimento, aí tem outra coisa que vem com o procedimento. O procedimento deixa a pessoa muito branca. Ela deixa um branco na... Então a pessoa que faz o negro que faz o procedimento para ficar branco, ele acaba ficando mais branco que o branco natural. Aí o que acontece? Quando começa todo mundo a ficar branco, você não sabe mais quem é negro, os supremacistas brancos, eles começam a querer perseguir, e aí eles começam a perseguir quem é branco demais. E aí as pessoas que ou não querem ser, ou são brancas e não querem ser confundidas, acusadas de serem negros transformados, ou os próprios negros são transformados, eles começam a se bronzear. Então aí vem aquela apropriação, né? Da pessoa ser branca e ela querer ficar mais escura para provar que não é negra. Assim, até as coisas que o livro faz são geniais, assim, coisa de doido. Você chega ao ponto de ter uma inversão completa, deles terem o orgulho, você ter orgulho de ser branco, nórdico e não sei o quê, e aí chegar ao ponto de, tipo assim, para eu ser branco, branco mesmo, e eles começam a falar assim, não, você só é branco, branco mesmo se você for bronzeado, se a sua pele for mais escura. Então você já, para ser branco, branco mesmo no livro, você não tem que ser branco, branco. Você tem que ser bronzeado, tem que ser mais escuro. Isso aí é o toque de gênio do escritor. Eu acho que esse livro é indicado assim para quem gosta dessas literaturas fantásticas, né? Gosta desse gênero. Tem um discurso ali muito interessante. Novamente, ele critica a hipocrisia de ambos os grupos. E eu acho também que esse livro ele dialoga bem com o cinema do Boots Riley, o diretor de cinema que fez aquele filme Sorry to Bother You, onde o Lakeith Stanfield ele é um atendente de telemarketing, vendedor de telemarketing, falido, que não consegue vender nada, e aí o atendente coroa, né, veterano, interpretado por Danny Glover, ensina ele a fazer uma voz branca. Ele fala assim, pô, para você vender bem, você tem que fazer uma voz de branco. E a voz de branco que ele consegue fazer, do que o Lakeith Stanfield faz, é dublada até pelo Steve Buscemi, né? Steve Buscemi vocês conhecem, branco e tal, um ator coadjuvante que faz muitos filmes tarantinos e tudo mais. E aí, quando ele faz a voz de branco, nossa senhora, ele começa a vender, 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 e ele aí tem toda a questão social, né, do grupo dele, da minoria, só que ele está tentando sobreviver, ele quer ganhar dinheiro. Ele mora na garagem do tio dele, mora de aluguel na garagem do tio dele, e ele não tem dinheiro. Então, assim, ele é um personagem que, tipo, não estou preocupado com a luta social, eu quero ficar milionário, né? Só que, obviamente, outras coisas acontecem. Mas eu acho que
esse filme e esse livro, eles dialogam bem, né? Então fica a dica aqui. Se possível, eu vou até deixar o link para você comprar. Eu comprei esse livro. É de uma editora Imã. Se não é uma editora, né, conhecida, grande. Foi um livro até difícil de achar. Mas assim, tá num preço bom. Eu recomendo muito. Eu sei que esse livro foi adaptado para uma musical da Broadway lá fora. Eu não sei como que foi essa adaptação, mas isso aqui seria perfeito. Um filme disso aqui, uma série, especialmente se fosse feito pelo Boots Riley, seria algo genial. Então, essa primeira análise, esse é o meu primeiro vídeo de resenha, primeira análise, primeira resenha do meu canal, Resenha Chico PH. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude a vocês. Se vocês lerem o livro, gostarem, comentem. Se você já leu o livro, comenta aqui, vê se minha resenha casou com o que você sentiu, o que você experimentou lendo o livro. E vamos manter esse diálogo aberto, tá? E que venham mais resenhas, que venham mais vídeos. Espero que a gente continue essa jornada juntos.